Fala galera, Regis Batista, e no programa de hoje a gente vai falar sobre um assunto onde o que eu vou falar aqui tem muito a ver com a minha experiência pessoal do que eu pude observar. Esse programa não é para uma instituição religiosa, esse programa é para quem acredita que faz parte da Igreja de Cristo, tá? E está envolvido com música. Esse programa é para você. Primeira coisa é que a gente tem que desmistificar essa questão de ministério de louvor. O ministério de louvor, ele é da igreja, ele não é de um grupo, tá certo? É a igreja que anuncia o reino de Deus aqui nesse mundo, é a igreja que evangeliza, é a igreja que discipula, que disciplina, é em nome de Deus, é ela que louva, é ela que glorifica, é ela que engrandece, tudo isso é papel da igreja. Então, esse ministério de louvor, ele não pertence a um grupo, e sim à igreja, que é o corpo místico espiritual, seja como você queira imaginar, como o corpo de Cristo. Bom, vamos falar de algumas questões que são mais faladas assim no meio de quem trabalha com música na igreja. A maioria dos grupos de louvor tem problema, só que qualquer banda tem, seja cristã, não seja cristã. Eu trabalho com várias bandas, como costuma chamar seculares, todas elas têm problema, tá? Então, principalmente quando não rola muito dinheiro, normal, tá? Quando a consciência, quando o coração, quando o bom senso, ele precisa falar mais do que o dinheiro, do que o profissionalismo, do que isso tudo, normalmente tem problema. Quando rola muito dinheiro e mais profissionalismo, normalmente as coisas funcionam mais fácil, porque cada um faz exatamente aquilo que tem que fazer, então tem menos problema. As outras áreas da igreja também tem problema, e não é só louvor, né? E muitos. Dentro desses problemas que as bandas de igreja têm, tem sim uma questão espiritual, né? Que normalmente todo mundo fala. Todo problema que acontece em grupos de louvor, as igrejas normalmente dizem que vão orar. Porém, a maioria dos problemas a gente sabe que são problemas humanos. A oração, ela não tem tempo, ela tem que ser a todo tempo, sempre, sempre, de dia, de tarde, de noite. E o que falar da oração e da importância da oração. Porém, muitos problemas que existem, eles podem ser resolvidos com uma simples atitude certa. Às vezes, chamando a atenção, investindo mais numa pessoa, trocando uma pessoa de posição. Normalmente esses problemas são falta de comprometimento, vaidade, ego, a falta de visão do grupo, a falta de visão de quem está na frente do grupo, a falta de visão de quem está responsável, por aquela comunidade. Enfim, os problemas são diversos, de várias áreas diferentes. E por isso mesmo, muitos problemas de grupos de louvor que poderiam ser resolvidos com uma atitude muito simples, às vezes levam anos e anos e anos e nunca se resolve. Uma coisa que acontece muito nas igrejas, dentro dos grupos de louvor, é que nem toda igreja tem uma estrutura para ter uma boa banda, né? Não tem pessoas suficientes com essa capacidade, com essa competência. Às vezes é preciso contar com pessoas que ainda não estejam tão preparadas, às vezes que não têm nem esse dom, para poder ocupar esse espaço, o espaço de música, de louvor, de adoração. Normalmente se ouve muito nas igrejas uma frase que é uma frase muito antiga, é que Deus, ele não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. Eu concordo totalmente com isso, isso é uma verdade. Deus não fica esperando pessoas que tenham muita competência, muita capacitação para fazer a obra. Porém, eu sei, e você deve saber também, que a maioria das pessoas que usam essa frase são pessoas que falam assim porque não tem o mínimo chamado para estar ali no ministério de louvor. As pessoas normalmente usam isso para tampar o buraco da falta de talento mesmo. Eu normalmente falo o seguinte: olha, meu querido, eu acredito nisso, eu acredito que Deus capacita os escolhidos, você pode ser um escolhido. Então a gente vai fazer o seguinte: quando Deus te capacitar, aí você vem e a gente começa a fazer um trabalho com você.
porque Deus te capacitou, não é verdade? E aí vai ficar tudo muito bem, mas por enquanto está muito ruim. O que é muito diferente é quando uma igreja, por exemplo, é pequena e não tem ninguém para fazer o louvor, né? Então aquele rapaz, aquela pessoa, aquela irmã é a única peça que tem ali para poder fazer a obra. Então, se só tem essa pessoa, vai essa mesmo. É preciso que tenha alguém ali para poder cumprir esse papel. Por que não fazer o seguinte? Pode ser muito bem pegar aquelas pessoas que ainda não estão preparadas e aos poucos ir preparando, ou fora do culto, né, em outros horários, ou de repente no culto a pessoa vai, toca uma música, sai, vai mesclando, trocando, né, e vai preparando aquela pessoa para quando ela estiver pronta, aí ela assumir, né, aquele papel de estar ali na frente tocando e tudo mais. Eu acho que é muito mais inteligente. Um grupo de louvor não precisa ter 10 pessoas, 12 pessoas, 8 pessoas. Pelo contrário, quanto menor, é muito mais fácil de você administrar e de você apresentar um trabalho melhor. Normalmente acontece assim, a igreja tem um grupo de 10 músicos, né? Entre eles baterista, guitarrista, tecladista, vocal e tudo mais. Porém, dessas pessoas, você tem 3 pessoas que estão preparadas para estar ali e as outras não estão. O que acaba acontecendo? Normalmente as pessoas que não estão preparadas, elas vão puxando a música para trás e vai atrapalhando o ministério. Na verdade, gente, a igreja não precisa de banda. Deus não precisa de banda. O ministério não precisa de um monte de músicos. E quanto menor for o grupo, é mais fácil. Imagina que se de 10 pessoas, apenas 3 estão capacitadas para estar ali, se você pegasse essas 3 pessoas e fizesse um acústico, por exemplo. Você tem uma pessoa que toca violão direitinho, você tem uma pessoa que de repente é um baterista mais ou menos, podia tocar um carrom, o outro é o vocal. E você pega 3 pessoas e com uma formação bem reduzida, de repente num formato acústico, poxa, pode fazer um louvor maravilhoso, simples. O grupo de louvor não tem que ser super virtuoso, tocar pra caramba, mas tem que ser organizado, tem que ser direito, tem que ser decente. Porque ali as pessoas estão olhando para tudo que está sendo feito. E às vezes uma nota fora, sabe? Uma música mal executada atrapalha muito as pessoas no louvor e na adoração. Olha, é muito melhor, mas muito melhor, uma banda pequenininha, sem muita coisa, sem muitos instrumentos, sem muitos equipamentos, mas que quando tá ali em cima do púlpito para tocar, a coisa flui muito bem. Você pode tocar louvores com 3, 4 acordes, sabe, de uma forma mais simples, mas tem que ser redondo, sabe, tem que funcionar. A missão das pessoas que estão ali em cima, ela é muito importante e ela não pode ser levada por interesses de pessoas que querem simplesmente tocar ou aparecer. Não estou dizendo que é o caso de todo mundo, mas muitas vezes acontece isso. Um monte de gente em cima ali do púlpito querendo fazer um monte de coisa e saindo uma droga. Às vezes você vai numa igreja, tem um grupo de louvor enorme e um monte de gente batendo cabeça, nota fora o tempo inteiro, pessoa cantando desafinado. Gente, pelo amor de Deus, que coisa horrível. Ao invés de abençoar as pessoas e ao invés de oferecer um louvor como um incenso agradável a Deus, só está afastando, só está, sabe? Como será que Deus recebe isso? É preciso também falar do repertório, porque as novas gerações hoje, elas estão seguindo uma onda totalmente americana de fazer música, de fazer louvor, e esquece que nem todo mundo sabe, curte esse tipo de coisa. Primeiro que na igreja você tem pessoas antigas, pessoas novas, pessoas que se converteram há muito tempo, pessoas que se converteram agora, e eu acho que o mais adequado, o mais ideal seria poder fazer um repertório mesclado de músicas mais antigas, de músicas mais novas e, se for possível, explorar também a musicalidade brasileira, porque se nós somos brasileiros, a gente não tem que necessariamente estar comendo e bebendo tudo que vem de fora, gente. O Brasil é rico de música. Às vezes eu entro em algumas igrejas que eu não conheço uma música, sinceramente. E é difícil acompanhar. Pô,
Não podemos deixar de falar também que para escolher um repertório para se tocar na igreja, é importante pensar na linha doutrinária daquela igreja. Se uma igreja segue uma linha reformada, você não vai cantar músicas ali que falem de prosperidade, né? A música, como é conhecido, corinho de fogo, esse tipo de coisa, porque senão você vai bater com a cabeça na trave, vai ficar engraçado. Eu quero fazer um apelo para os músicos mais novos, e para pessoas que ainda não têm assim, uma desenvoltura muito grande com música. Se você se lançou para trabalhar no ministério de música da sua igreja, meu querido, você precisa desenvolver. Porque a gente não está falando simplesmente de um cargo na igreja. A gente está falando de um trabalho que lida com arte, que lida com questões espirituais, que está diretamente de frente com toda a igreja, sabe? Que ministra para pessoas novas, pessoas antigas. Você não ministra só para criança, só para velha, é a igreja inteira. Então você precisa se aperfeiçoar, você precisa crescer, você precisa correr atrás para fazer um trabalho melhor a cada dia. Você está fazendo para Deus e todo mundo está te vendo. Você vai influenciar todas as pessoas que estão ali. Um assunto que já foi falado muito na internet é a questão de tocar de graça ou de ser pago. Bom, a minha posição é o seguinte, eu sou a favor do serviço voluntário. Tá, a igreja, como eu já falei antes, a igreja não precisa de banda, e nem precisa de músicos para louvar a Deus, para adorar a Deus. Mas como é uma cultura da igreja cristã, então a igreja tem músicos, tem banda, tem pelo menos uma pessoa ali num teclado fazendo louvor. Isso é a cultura da igreja. E realmente isso é bom e é importante, não só para manter essa cultura, mas isso realmente influencia as pessoas, envolve as pessoas e leva as pessoas para adorar a Deus. Eu não vejo problema nenhum de as pessoas serem voluntárias. E da mesma forma que tem voluntário para trabalhar com criança, para trabalhar em tantas outras áreas, não vejo problema nenhum ser voluntário nessa questão da música. Agora, outra situação é quando uma igreja muito grande, ela tem uma situação financeira muito grande, essa igreja ela acaba precisando que o louvor seja muito bom, né? Até pela cabeça das pessoas que estão ali, pelo número de pessoas que estão ali. Então, nesse caso, eu sou a favor de que se contrate pessoas que valorizem o trabalho do músico profissional e, aos poucos, esses músicos profissionais que são contratados da igreja, eles podem ir formando novos músicos e influenciando novos músicos. Isso vai ser bom para o músico que trabalha e que vive disso, e vai ser bom para quem está começando também, para quem não é profissa. O louvor ele é evangelístico, o louvor traz as pessoas para dentro da igreja, o louvor mantém muita gente, sabe, que às vezes ainda não se encontrou com Deus, mas por causa daquele louvor bom, agradável, a pessoa vai ali para poder ouvir, sabe, e através da música ele está ouvindo a mensagem, está sendo edificado, está sendo abençoado. Pô, quantas pessoas foram e serão ainda tocados, né? Muitas vezes a pessoa está desligada na palavra no momento da mensagem, mas no momento do louvor ela se identifica, ela fica ligada e Deus fala com ela ali. Sabe, essa área não pode ser tratada de uma forma qualquer, mas não pode mesmo, gente, não pode. Bom, galera, é isso. Se esse vídeo tiver bastante visualizações, de repente a gente faz um outro falando sobre outros assuntos, cantores gospel, música gospel, equipamento, sonorização, como tocar dentro da igreja, e a gente fala qualquer outro assunto, né? Vocês que mandam aí. Se curtiu o vídeo, se inscreve no canal, dá um joinha aí, compartilha com os amigos e até a próxima. Grande abraço, tchau!